Muito bem, pessoal. O que é o R? O R, ele é apenas um programa open source, aonde ele é uma linguagem de programação, ou seja, ele da mesma forma que vocês tiveram no curso de Python ontem, ele também funciona como forma de linguagem de programação. Então, quando eu passei o vídeo para que vocês instalassem o software R, ele por si só ele é bem singelo. Eu vou pôr ele na tela aqui, né? Ó. Se a gente observar ele, ele tem um menu bem simples, né? E nesse caso, a gente tem apenas a linha de comando aqui, né? E aí aqui a gente teria que fazer todas as operações necessárias, como por exemplo, né, usar ele como uma calculadora. Se eu fizer 2 mais 3, ele nos dá a resposta ali. Entretanto, né, para facilitar o trabalho, foi aí que eu solicitei vocês para que vocês instalassem a, o RStudio, justamente por quê? Porque se a gente trabalha só com ele, ou só com o R e o seu console, é necessário a gente fazer a programação num TXT, né? E aí, nesse caso, além de fazer a programação nesse TXT, você salvar ela, a gente conseguir fazer, através desse R, fazer a compilação dos dados aqui, certo? E aí eu vou apresentar o RStudio, que espero que todos vocês tenham conseguido instalar, né? O RStudio, ele tem essa característica, né? Onde a gente tem 4 partes, basicamente, em relação a ele. A primeira parte é essa parte aqui, que a gente chama ela de editor, ou seja, é essa parte aqui que nós vamos fazer a edição dos códigos para que a gente possa rodar. Essa parte de baixo aqui, ó, ela é basicamente determinada para o console, é como se fosse o console do próprio R. Tá? Então, por isso a necessidade, primeiro, da gente instalar o R, que é a linguagem nata de programação, e depois a gente fazer realmente a instalação do RStudio. Então, aqui ele também funciona como uma calculadora. Ó. Se eu digitar lá 2 mais 3, ele também vai dar a resposta aqui embaixo como 5. Né? E aqui em cima nós já vamos aprender dentro em breve como fazer a programação do script. Ele nos dá algumas facilidades, como, por exemplo, autocompletar de alguns comandos, né? E com isso a gente consegue facilitar a nossa vida na programação. E, posteriormente, a gente tem aqui do lado direito, né, 3 itens aqui, né? O Connections, ou as conexões que você acaba fazendo com o banco de dados, o History, que é o history do que você faz em todo o seu R, e o Environment, que nada mais é do que quando você cria as suas variáveis, é aqui que ele vai acabar nos determinando aonde nós estamos. Aqui, na parte de baixo, é a parte de organização, onde você pode enxergar os arquivos na aba Files. Né? Posteriormente, a gente tem a aba Plots, né? Para a gente poder visualizar os arquivos que serão plotados em gráficos. Os pacotes, nós já vamos falar o que são esses pacotes, está demorando um pouquinho para carregar aqui, é natural, tá? Ele tem bastante pacote para carregar. A parte de ajuda do R, né? E algumas visualizações, se necessário, a gente trabalhar, tá? Vou voltar aqui para a parte do Files e vamos falar um pouquinho, antes de entrar diretamente no RStudio, né, sobre o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, basicamente, a nossa ideia é trabalhar fazendo uma introdução ao R e ao ambiente RStudio. Basicamente, nós vamos trabalhar com o RStudio, porque o R ele acaba se tornando um pouquinho mais complexo para se salvar arquivos, alguns códigos a mais que acaba nos deixando um pouco mais dificultoso. Vamos trabalhar as operações básicas com R, e aí, daqui por diante, o que a gente conseguir no tempo que nós temos será um lucro, né? Mas vamos tentar trabalhar a estatística descritiva, a inferência estatística, vamos falar um pouquinho de regressão linear, vamos aprender sobre o swirl,
que nada mais é do que um pacote que ele ajuda a gente a aprender a trabalhar com o R, e por último, as formas da gente procurar ajuda, certo? Por que R, pessoal? Se a gente tem alguns softwares que já fazem essa situação em que a gente está trabalhando, por quê? Por que trabalharíamos com R? Bom, o R, ele é uma linguagem aberta, tanto o R quanto o RStudio. Vocês tiveram a possibilidade de acessar o site para fazer o download, certo? E aí, o que acontece? Dentro do R, ele tem uma grande vantagem, eu vou acessar aqui aleatoriamente, né? Algumas pessoas relataram dificuldades para acessar os servidores, né? Se for pelo Google Chrome, ele dá um errozinho mesmo, tá? Dizendo que o site não é confiável. Por isso que é importante você testar em outros navegadores. Então, por exemplo, eu vou aleatoriamente aqui pegar o da Fiocruz, que foi o que eu estava já utilizando, ó. E além do software, que é o que a gente baixou aqui, ó, nós temos uma coisinha chamada packages aqui, ó. Tá vendo, ó? Esses packages, eles nada mais são do que pacotes que a gente instala adicionalmente no R para que a gente possa rodar situações diferenciadas. Então, por exemplo, a pergunta que eu fiz lá atrás, por que a gente vai mexer com o R se a gente tem softwares de prateleira, como, por exemplo, planilhas eletrônicas, como Excel, ou outras, né? E que fazem essa parte estatística de certa forma. É porque esses softwares de prateleira, eles acabam tendo limitações para certas aplicações a qual a gente trabalha quando a gente necessita fazer análise efetiva de dados. Então, por exemplo, né, as palestras do Enempro aí tem sempre delineado a questão da indústria 4.0, do Big Data, né, de outras mineração de dados, enfim. Então, softwares de prateleira, eles não fazem esse tipo de situação. O que você vai conseguir fazer realmente é com uma linguagem de programação robusta como Python ou uma linguagem de programação como R, que é aplicado à parte estatística e dados. Então, eu consigo fazer o que eu faço no R, no Python e vice-versa? Não é bem assim, mas você consegue boa parte das coisas que a gente tem nessa situação, tá? Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui, espera só um minutinho, aí, pronto. Eu tenho aqui uma tabela de pacotes que eu posso fazer por data de publicação, ou seja, ela classificada por data de classificação ou por nome, tá? E aí a gente entra aqui e esses são de A a Z todos os pacotes disponíveis, né, para o R. Cada um deles tem uma funcionalidade. E para que você consiga trabalhar com essa funcionalidade, você necessita, em alguns casos, instalar o pacote, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Tá? Então, por que eu entrei aqui nessa parte da tabela aqui? Exatamente para mostrar para vocês, ó, que existe uma infinidade muito grande de pacotes e que eles, ó, TensorFlow, acabei de passar por aqui rapidamente, né, ó, deixa eu ver se eu volto a olhar, mas ele é um pacote para trabalhar com a mineração de dados, tá? Então, se as pessoas tiverem dúvida se é possível, tá? Eu agora acabei passando aqui, ó, TensorSpace, TensorRegress. As pessoas acabam criando esses pacotes e postando ali de forma aleatória para que a gente possa trabalhar, tá? Então, basicamente, a gente tendo essa situação já conhecida, então, por exemplo, eu vou pegar um pacote aqui aleatório do Excel, para a gente poder importar dados do Excel. Deixa eu facilitar aqui, né? Vamos lá, XLSX. Então, a gente tem o OpenXLSX, e aí a gente pode procurar, ó, né? Tem vários outros pacotes, tablas XLX, e assim por diante. Tá? E tem o próprio pacote XLSX. Tá? Uma vez que você clica nele, ó,
ele acaba te explicando quais são as importações que a gente tem que fazer, certo? É, o manual dela, tá? E alguns arquivos que a gente tem para fazer. Então, quando eu abro o manual dela, eu consigo visualizar aquilo que a gente está trabalhando, tá? Então, nesse caso, uma vez feito o download, a gente abre e consegue ver quais são as situações em que a gente pode trabalhar com o pacote por exemplo, importação do XLSX. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa, no nosso pacote do XLSX. Tá? Eu abaixei ele, ó. Então, aqui ele vai nos abrir qual é a funcionalidade desse pacote para importar dados, tá? Então, aqui a gente vai lá, instala, como faz para instalar, né, ó, tá? Qual é a descrição, quais são os detalhes, né? Qual é a as atividades que a gente possa trabalhar, né? E aí como é que a gente faz para ler, tá? Então, nesse nosso caso aqui, o que acontece? A gente pode trabalhar para fazer importação de dados através desse software. Muito bem. E aí a gente volta para o R, tá? Então, basicamente, pessoal, para que a gente possa desenvolver nossas atividades, aí eu vou começar a fazer algumas situações em que a gente pode vir a desenvolver. Então, o primeiro deles eu posso utilizar essa parte do R aqui para escrever o meu script. Então, essa parte esquerda eu consigo fazer a digitação do meu script. E uma vez feito a digitação do meu script, eu posso clicar na tecla Run, né, e rodar para que ele possa fazer aqui. Ou posso, né, simplesmente, tá, abrir o console e rodar diretamente no console, igual eu fiz aqui. Qual é a vantagem da gente utilizar o script? É que a gente consegue, nesse caso, salvar o script e rodar ele posteriormente, tá? Então, nesse nosso sentido, o que vai acontecer? Vamos começar a trabalhar. O primeiro passo nosso eu vou trabalhar e fazer algumas situações. Então, o que eu vou desenvolver? Eu vou vir aqui e vou clicar em Project, tá vendo aqui no canto direito, ó? A gente seleciona ali, ó, e a gente escolhe New Project. Quando a gente faz isso, tá? Ele pede para salvar num arquivo RData esse workspace. O que significa? Significa que toda vez que você for abrir o seu projeto, ele vai abrir da forma como você deixou a última vez, tá? E aí a gente vai vir, certo? Vai vir em salvar e ele vai pedir para abrir um novo projeto. Vamos lá, eu cliquei aqui, vou dizer que não salve, vamos ver se ele vai abrir. Ah lá, ó, abriu. Então, ele vai vir aqui, ó, e eu posso dizer, deixa eu cancelar, que eu solicitei duas vezes, eu posso dizer se eu faço um novo diretório ou num diretório existente. Tá? Eu vou pedir um diretório existente, vou navegar e vou lá escolher, tá? Aqui na minha área de trabalho, a pastinha do Enempro. E aí eu clico Open e eu dou um Create Project, tá? Eu vou dar um segundinho para que vocês façam a mesma coisa. E aí, uma vez criado, tá? Eu já tenho lá na minha pastinha os arquivos que eu mandei por pelo material de apoio. Então, eu peço que vocês copiem os arquivos e salvem lá nessa pastinha que vocês ou acabaram de criar ou então acabaram de fazer, para que a gente possa trabalhar com os arquivos ali já. Eu vou dar alguns segundinhos para que vocês consigam fazer isso, ok?
Muito bem, a gente com os arquivos salvos lá, tá? Então eu vou dar uma mostradinha para vocês, tá? Eles estão aqui já, ó, nessa pastinha que eu fiz. Se você pede um novo diretório, ele cria a pastinha e nós temos ali os arquivos casas, tá? Que é uma planilha do Microsoft Excel. Vou até abri-la para que a gente possa ver o que está acontecendo, tá? E aí, nesse caso, ó, só um minutinho, ó, tá aqui, ó. É uma planilha onde a gente tem o preço de venda de uma residência, por exemplo, pelo tamanho dela e o seu preço estimado. Então, nós vamos supor que nós fizemos um levantamento de uma casa, ela tinha 15,3 de tamanho, 57,3 de preço estimado e ela foi vendida por 74,8. Essa é a planilha de Excel, tá? Na próxima arquivo nosso, ao qual a gente tem aqui House Prices, ele parece ser um arquivo do Excel, mas ele não é. Ó. Se vocês olharem aqui, ó, arquivos de valores separados por vírgula. Então ele não é, ele é um arquivo CSV que a gente chama. Esse tipo de arquivo é que vocês vão lidar muito, tá? Ou seja, vocês vão trabalhar muito porque é a partir deles que os bancos de dados exportam. Nada mais é do que um arquivo onde na primeira coluna, ó, nós temos aqui, tá? Os dados todos separados por vírgula. Então, quando o software importa esses dados, ele entende que a primeira parte antes da vírgula aqui, que é o ID, e todos esses primeiros dados aqui que estão antes da vírgula, da primeira vírgula, refere-se ao ID desse trabalho. Então, esse tipo de arquivo vai ser muito comum vocês terem, tá? Um outro tipo de arquivo também que vocês podem lidar é o TXT, que também pode vir separados por vírgula ou separados, nesse caso aqui, ó, tá? São dias e a quantidade de vendas que a gente teve no dia, tá? Separados por uma tabulação. Então, você pode ter a separação por uma tabulação ou você pode ter separado por vírgula conforme o CSV. Tá aqui, ó, tá? Então, tá aqui o nosso arquivo TXT de vendas, onde a gente tem aqui a tabulaçãozinha, tá? Então, assim a gente consegue ver. Bom, vou minimizar esses arquivos aqui, e aí eu vou voltar aqui para o nosso RStudio, tá? Ó, percebam que ele criou o meu projeto chamado Enempro, tá na pastinha do Enempro, e a partir de agora, ó, os meus arquivos passam a ficar organizados aqui, ó. Casa, Enempro, House Price, esse aqui, Enempro R Project, é o nosso arquivo, tá? Ou seja, o nosso workspace, e esses outros três são os nossos arquivos relacionados. Agora eu tenho que vir aqui no canto esquerdo, ó, e aonde nós temos o maisinho verde, selecionar, tá? Você pode ir na setinha para abrir ali, ou pode clicar direto, que ele vai criar um novo RScript ali, ó. É só clicar ali, ele abre e cria um novo RScript, tá? E aí, criado esse RScript, você pode salvar tanto nesse botãozinho aqui, quanto no botãozinho de cima. Você pode salvar o documento atual, ele vai abrir já na pasta onde eu abri o meu workspace, e aí eu vou colocar lá o nome, por exemplo, de aula, tá? Vou deixar aqui como aula e vou salvar. Automaticamente ele já aparece aqui, ó, aula.r. Então, esse aula.r, ele é muito parecido com um arquivo de texto, onde nós vamos digitar os nossos scripts aqui. A diferença é que nessa parte do R, ou seja, chamado de ponto .r, é que ele é um arquivo que é aberto aqui pelo nosso R, tá? Basicamente é isso. Muito bem. Vamos lá e vamos começar a entender como é que funciona a linguagem de programação. Então, como qualquer outra linguagem de programação, tudo que você, por exemplo, colocar um sustenido e digitar na frente, a linguagem não vai entender como um script, e sim apenas como um comentário seu.
né? Então, aqui eu vou colocar um hashtag aí, né? E aí, vamos lá, função calculadora. Tá? Essa função calculadora eu poderia fazer diretamente aqui embaixo no console. Entretanto, eu vou fazer aqui em cima para que vocês fiquem com o histórico do que vocês fizeram nessa aula, tá? Mas eu posso diretamente digitar aqui, ó, 10 mais 5, certo? E a hora que eu dou o Enter, ele desce para a linha de baixo. Então, se eu quiser fazer outras contas, ó, 10 menos 5, por exemplo, se eu quiser fazer 4 vezes 7, se eu quiser fazer 4 divididos por 7, e se eu quiser fazer, por exemplo, 2 elevados a 3. Então tá ali, ó. Tá? Então essas são as operações básicas. Ah, mas quais são os resultados? A hora que eu seleciono isso aqui, né? Seleciono essa parte aqui, onde eu fiz a digitação do script, e clico em Run, olha lá, em Run, ele automaticamente aqui no meu console, ele nos mostra os resultados. Ó, 10 mais 5 é 15. Então, aqui, ó, o 1 significa que é o resultado, tá? É um vetor de uma posição. 10 menos 5, 5. 4 vezes 7, 28. 4 divididos por 7, 0,5714286. 2 elevado à terceira, 8. Certo? Muito bem. Ah, mas agora eu quero limpar o meu console. Como é que eu faço para limpar o meu console? Tá? Então, eu vou lá, eu estou aqui com o meu console, percebam que tem aqui, ó, bem nesse rumo aqui, assim, ó, tem um desenhozinho bem claro que parece uma vassourinha, e ali aparece Clear Console. Se eu clicar ali, ó, o que eu digitei some, tá vendo, ó? Tá? Essa vassourinha você vai encontrar aqui e vai encontrar aqui no Environment, tá? Porque a hora que você começa a trabalhar, ele começa a te apresentar dessa forma, tá? Bom, uma outra informação que o R tem, tá? É que a notação básica dele também segue uma lógica de parênteses, mas somente de parênteses. A gente não pode utilizar chaves e nem colchetes. Porque, desculpa, colchetes não. Chaves e outros símbolos. Por quê? Porque nesse caso, ele entende como sendo uma outra função. Então, a gente tem que sempre utilizar para fazer a conta os nossos famigerados colchetes. Por exemplo, 10 mais 3, né? 10 mais 3, que multiplica 2. Como eu coloquei o colchetes aqui, né? No 10 mais 3, ele vai fazer a soma primeiro para depois fazer a multiplicação. E aí eu faço menos, por exemplo, 10 sobre 13, tá? Elevados a 2. Então ele respeita os parênteses que a gente ali colocou, tá? Fazendo a conta, ó, ele já nos dá o resultado aqui, certo? A gente pode incrementar essa conta? Pode, né? Ó, vou fazer aqui só para vocês verem que ele respeita a questão dos parênteses, né? 3 vezes. Vou abrir de novo parênteses, vou multiplicar por 3 de novo, vezes. Vou abrir de novo, tá? 3 vezes. Vou abrir de novo e vou fazer uma subtração aqui, onde a gente vai ter um número menos 1. Se eu clicar de novo em parênteses fechando aqui, ó, ele simplesmente fecha o que já tem ali, porque ele abre e fecha ao mesmo tempo. E se o meu cursor estiver piscando aqui e eu clicar em Run, eu simplesmente clico aqui, tá? E ele roda e me dá a função, tá? Ó, ele multiplicou 3 vezes 3 vezes 3, só que ele fez, por último, aí o valor negativo, tá certo? Então, a gente sim, a gente tem que utilizar, né, esses nossos parênteses aqui para que a gente possa fazer as contas e nem tentem utilizar chaves e colchetes, porque realmente eles vão dar erro, vão dar falha e aí não vai aparecer algumas situações. O R, por si, ele já vem com alguns pacotes instalado, tá?
Se ele vem com esse pacote instalado, a gente consegue fazer algumas situações. Então, por exemplo, se eu fosse tirar a raiz quadrada é SQRT, certo? E aí eu coloco um número qualquer aí, por exemplo, 81. A 81. Se eu rodo, ó, ele gera a raiz quadrada, tá? Absoluto de menos 10, certo? Então o ABS vai retornar o quê? Vai retornar o 10 positivo. E assim ele vai gerando, ó, log de 5. Aí, posso rodar aqui embaixo, mas vou deixar aqui no script em cima, tá? Para que depois a gente possa salvar. Então log de 5, tá lá, ó. Resultado de log de 5 é 1,60. Lembrando que, como toda linguagem de programação, a gente não usa vírgula, a gente usa o ponto, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com essa circunstância. Muito bem. Também posso utilizar log com base, né? Ah, mas o meu log é com base. Então vamos supor log 5, base igual a 10. Tá lá. Então já indiquei para o meu log que ele tem uma base. Tá? Se você colocar o mouse sobre o log, ó, ele aparece em cima, ó, tá vendo? Ó, uma ajuda, que está escrito ali, ó, log, abre parênteses, x, vírgula, base igual esp elevado a 1, ou seja, log na base 1, tá? E aí a gente roda, o log na base 10 é 0,69, certo? Também posso encontrar exponencial, por exemplo, exponencial de 2 a 7,38. E a gente também pode ter, pessoal, a utilização de funções trigonométricas. Tá? Como é que a gente utiliza as funções trigonométricas? Por exemplo, o seno. Tá? Então, seno de meio. Obviamente, eles trabalham sempre em radianos. Tá? E aí eu multiplico por π. Então, tá lá, ó, resultado 1. Tá? O cosseno, a mesma coisa. Cosseno, vou multiplicar, cosseno 2 vezes o π. Então tá lá, ó, 1 também, certo? E a tangente de π rodando também, tá lá, menos 1,22 vezes 10 a menos 6. Então esse E a menos 16 significa vezes 10 a menos 16. Também temos os arctangente, arco-seno, arco, e dessa forma a gente estaria também chamando de arc. Assim, desculpem. Assim, que é o arctangente de seno, tá? Então vou fazer aqui o arcseno de 1, ele faz o inverso, certo? 1,57. Se eu fizer o arcosseno de 1 e dividir por π e multiplicar por 180, para tirar de radianos, né? Então tá ali, 90 graus, tá? Então com isso a gente consegue. Percebam, ó, que eu vou fazendo já as operações matemáticas, ó, divididos por π e multiplicados por 180. É claro que nesse caso a gente não tem nenhuma dificuldade com relação aos parênteses, mas se fosse necessário a gente teria que colocar aí, tá? Então fiquem de olho nisso. E se eu fosse fazer o arctangente de cosseno, o arco cosseno, desculpem, então a cos, né, de 0 sobre π, que multiplica por 180, tá? Então aqui o meu parênteses ficou no lugar errado, deixa eu só dar uma arrumada. Olha só que interessante, ó, tem um parênteses a mais, tá? O R reclama, tá? Reclama, ele aparece aqui um errozinho. Essa é a vantagem da gente utilizar o RStudio. Tá lá, rodando 90 graus também, tá? Bom, e o arco tangente de 0 sobre π vezes 180. Vai dar os nossos 0 graus também, tá? Não tem importância a gente fazer um espaçozinho assim, tá, gente? Ele faz a conta do mesmo jeito e não vai
trabalhar para cima. Então, percebam, ó, que eu coloquei aqui o hashtag, ele não entende como uma programação. Vou colocar de novo, e agora nós vamos trabalhar com as funções de arredondamento. Tá? Então, as funções de arredondamento, como é que elas funcionam no R? Sailing. Olha lá, ó, percebam, ó, que a hora que eu começo a digitar, ó, C, e olha lá, ele já aparece embaixo. Tá vendo? Ó? E já explica o que que é, ó. Posso vir aqui e ver o que que é, tá? Obviamente está em inglês. Então ele abre ali e aparece o X para a gente poder fazer um arredondamento. Então, por exemplo, 5.3218, tá? Então eu faço essa digitação, clico novamente em Run, tá lá, ó, ele arredonda para 6. Então ele faz o arredondamento inteiro, tá? Agora, se eu utilizar a função floor, abro parênteses e uso o mesmo valor, 3.218, tá? Então eu rodo o run de novo, olha lá, ó, ele arredonda para baixo. Sailing arredonda para cima e floor arredonda para baixo, certo? Eu posso utilizar a função também round. A função round, ela vai nos dar o arredondamento tradicional que nós temos costume no que nós temos costume no Excel, ou enfim, na matemática, né? Então, vou utilizar a mesma função, 5.3218, e agora eu vou dar mais um argumento para essa função. Eu vou dizer quantos dígitos que eu quero, ó. Então, eu vou digitar digits, tá vendo que ele já aparece também, ó? Aí eu dou um tab, ó, igual, quantos dígitos eu quero? Ah, eu vou arredondar com 2 dígitos. Então tá aqui, ó, a hora que eu clico em Run, ele aparece aqui embaixo, ó, o 5.32 já arredondado, tá? Muito bem. Nós trabalhamos até agora a parte de arredondamento. E aí, nós vamos fazer a seguinte situação, então, ó, mais algumas funções matemáticas, tá? Fatorial, tá ali, ó, também aparece, tá? Por exemplo, fatorial de 6. Aí dou um run, ele roda lá, dá 720, tá? Ou então um choose, ó, choose, ela é uma função matemática relacionada ao beta e ao gama, as funções beta ou gama. Na verdade, o que ele vai fazer aqui é a combinação, né, gente? Então, se eu fizer lá, por exemplo, 8 e 2, o que ele está fazendo é combinação de 8, 2 a 2, tá? Então, tá ali o resultado, 28, certo? Muito bem. Deixa eu dar mais uma... mais alguns enters. Como é que está a velocidade aí das explicações? Está bem, pessoal? Me deem um ok aí nos comentários para eu saber se eu posso acelerar ou se está bom assim essa velocidade da informação, tá? Muito bem. Voltando então, agora a gente vai fazer a criação de variáveis. Então, a criação de variáveis, tá? Com atribuição. Então, a partir de agora, a gente vai criar essas variáveis, certo? Mas, a partir desse momento, a gente vai vamos atribuir elas a uma variável, ou seja, ao invés da gente digitar os números direto, nós vamos criar uma variável e nomear essa variável, tá? Então, por exemplo, nós temos lá, e ela vai facilitar muito a criação dessas variáveis, ó. Se eu pego lá e crio uma variável chamada A, igual a 4.1, lembrando que não é vírgula, né, gente? O vírgula, ele faz parte das funções e não dos números, tá? Então, se eu faço lá A igual a 4.1, tá? Eu vou deixar para fazer tudo de uma vez. B igual a raiz quadrada de 32. Então, SQRT de 32. Ou melhor, vamos fazer de 25, para facilitar, tá? E aí a gente vai para a variável C, aí obrigado a Jéssica, a Mariana, pelo feedback aí,
E vamos continuar nesse ritmo, então. E aí, nesse caso, a gente vai fazer o C igual a menos 3. Então, a hora que eu faço isso, ó, eu seleciono as três variáveis e clico em Run, automaticamente, ó, ele joga para cá no Environment, tá? Então, percebam se vocês estão no Environment, no History e no Connection aqui em cima, ó. Tem que estar no Environment. Percebam, ó, que o A tem o valor de 4.1, o B, 5 e o C, menos 3. Tá? Então, ele assumiu esses valores. Se eu clicar no A, ele não vai fazer nada porque ele é um valor numérico, ó, tá vendo? Ó? Então, quando eu tiver um vetor, sim, aí eu vou começar a trabalhar com essas funções mais avançadas, tá? Muito bem. Uma vez que eu fiz isso, se eu chamar o A, ó, se eu só digitar A aqui e clicar Run, ele traz o valor de A, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? 4.1. Deixa eu dar uns Enter aqui para subir, mas não vai adiantar, não. Aqui, ó. Ou se eu próprio digitar A aqui no console, ó, ele traz o valor de A. Então, ele armazenou o valor de A e a partir do momento que eu chamo ele, ele traz. O valor de B, ao fazer o run, ele traz o resultado, ó, raiz quadrada de 25, 5, certo? E o C, ele nos traz o valor negativo de C. Bom, agora que a gente atribuiu variável, ficou fácil, a gente pode fazer conta, tá? Então, a gente vai lá, por exemplo, A vezes B, ou A vezes C, por exemplo, divididos por B, tá? E aí, eu dou um run. Tá lá, menos 2,46. Ah, posso fazer também A mais exponencial de B mais log de C? Posso. Log de C? Posso. Tá lá. O que aconteceu? Deu um erro. Por quê? Porque não existe log de número negativo, né? Então ele não vai nos trazer o resultado, tá? Como se eu também fizesse aqui, ó, A mais B mais C mais D. Eu particularmente gosto de deixar bem separadinho assim, ó, o script para a gente poder enxergar bem, tá? A hora que eu clico em Run, ó, erro, objeto D não encontrado. Ou seja, eu não atribuí um valor a D. Então eu não tenho como rodar ele. Mas eu posso fazer isso depois e aqui embaixo? Posso, ó. D igual a 1. Vou rodar o D. Agora eu venho aqui em cima e rodo de novo esse script. Olha lá, ó. Aí ele me dá o resultado. Tá? Então a ordem aqui só depende da forma como você vai dar o run. É claro que você não vai fazer isso, né? Você vai pegar o teu D aqui e vai colocar atribuído aqui em cima, né? Ó. Tá? Ou melhor até, né? Aqui em cima ainda, né? Ó, tá? Deixa eu tirar aqui, ó, para ficar uma sequência lógica e depois você conseguir fazer rodar toda essa situação. Ok, pessoal? Vamos trabalhar agora com vetores e matrizes, tá? Por que nós vamos trabalhar com vetores e matrizes? Porque eles são importantíssimos no momento em que a gente trabalha com dados, principalmente quando a gente olha uma planilha do Excel, né? Se a gente olha isso aqui nada mais é do que uma matriz, tá? Tem 3 colunas e 20 linhas, 21 com o cabeçalho, certo? Então, voltando aqui, tá? Deixa eu dar mais uns enters para subir aqui a minha tela. Muito bem. Vamos lá, então. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá ótimo. Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. É melhor assim? Ou é melhor sem a lupa mesmo? Alguém me dá um ok aí, por favor. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos lá, então. O que é um vetor? Um vetor nada mais é do que uma posição em que a gente guarda os números, certo? Então a gente vai utilizar o operador dois pontos para criar um vetor.
tá? Então, se eu fizer assim, ó, 1, 2.5, a hora que eu rodo o run, ele cria um vetor aqui embaixo, ó, de 1 até 5, tá? Eu poderia ter criado esse vetor e jogado numa variável? Poderia também. Vou criar lá, ó, e igual a 1, 2.5. Então, ele vai criar um vetor com os números 1, 2, 3, 4 e 5. E vou rodar. Tá lá, ó. Olha o vetor aqui, ó. É um inteiro que vai de 1 a 5, ó, com 5 posições. Se eu clicar duas vezes, ele também não vai abrir porque não é um data frame. Quando for um data frame, ou seja, tiver linhas e colunas, ele vai acabar nos dando a opção da gente abrir ele aqui como um data frame, certo? Então, muito bem, feito isso, uma outra observação importante é que existe uma diferença entre a gente dizer posteriormente eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas existe uma diferença entre, por exemplo, e igual a 1, ou melhor, vou fazer assim, ó, f igual a 1 e g, ou, agora presta atenção aqui, ó, g igual a f. Quando eu uso um igual, ele tá fazendo uma atribuição. Então, ele atribui ao f o valor de 1. Quando eu uso dois iguais, eu estou testando se g é igual a f. Essa é a diferença, ó. Se eu fizer f igual a 1, ó, tá? Obviamente, eu vou ter que digitar o valor aqui de g, né? Vou digitar o valor de g igual a 3, tá? Então, igual a 3, vou rodar o g igual a 3, então tem aqui, ó, fg. Se eu rodar g igual a f, ou seja, g é igual a f, não é, né? A hora que eu rodo, ele vai me dar false, porque não é igual, tá? Depois nós vamos entrar mais em operadores de igualdade, a gente retorna nisso, tá certo, gente? Mas por enquanto, vamos continuar aqui no nosso ezinho aqui, tá? Trabalhando em cima dele. Se eu atribuir novamente um valor à mesma variável, ele subscreve. Por exemplo, ó, f igual a 7. Aqui, ó, o valor dela é 1. A hora que eu rodar aqui, ó, ele passa a valer 7. Sempre assim, tá? Muito bem. Agora a gente vai criar um vetor, tá? Então eu chamei o f aqui novamente, que nós vamos criar um outro vetor. E quando eu coloco esse símbolo, ó, menor e um sinal de menos, ele tem o mesmo efeito do igual, tá? O R tem essa particularidade. Então eu vou criar uma sequência de números, por exemplo, ó, sec, tá? 2 até 100, ou melhor, de 1 até 100, tá? De 10 em 10. Ele vai criar aqui, ó lá, ó, clicando o run, né, ó. E se eu chamar o meu f de novo, já dá para ver aqui do lado direito, né, 1, 11, 21, 31, 41, até 91. Então, o que ele fez foi criar um vetor que vai de 1, que eu comecei de 1, a até 100 de 10 em 10. Percebam que ele não foi até o 101, né? Por quê? Porque ele limitou até o 100. Se eu fosse aqui, ó, de 0 até 100 de 10 em 10, ó, tá lá, ó, 0, 10, 20, 30, aí ele aparece os valores inteiros. Dando run, tá aqui, ó, os valores sequenciais. Tá certo? Dúvidas? Muito bem. Vamos seguir, então. Obrigado, Jéssica, pela lupa. Então, vamos lá, gente. Voltando, então agora nós vamos criar algumas repetições, tá? Então, eu vou criar aqui na variável g, tá? Eu vou criar uma repetição do 3 5 vezes. Essa é uma função também do R. A hora que eu gero, ó, tá lá, ó, ele gerou um vetor com 3 vezes o valor, com 5 vezes o valor 3. Se eu quisesse 10, é só alterar aqui para 10. Olha lá, ó, 10 vezes, tá? E da mesma forma, isso vale para texto, tá? Então, se eu pegar aqui o H, tá? Vamos chamar de H, igual a rep,
E aí a gente vai em, obviamente, igual no Python, a gente tem que colocar o que for texto entre aspas, né? Eu prefiro usar as aspas duplas, tá? Mas aí é uma questão só de preferência. E aí eu vou digitar oi, certo? Ou enempro. Vamos lá, enempro, entre aspas. E aí eu coloco a vírgula e a quantidade de vezes que eu quero repetir. Por exemplo, 5, tá? Então ele vai repetir 5 vezes a palavra enempro. Se eu digitar o H tanto aqui, né? H e rodar quanto lá, ele vai aparecer essa repetição do enempro, tá? Então tá aqui, ó. Muito bem. Vamos lá agora. O próximo passo é a gente utilizar uma função chamada de concatenar. Função concatenar. O que essa função concatenar faz? Nada mais, nada menos do que juntar valores, tá? Então, se eu pego lá e digo o seguinte, i, minha variável i é igual a concatenar, abro parênteses, 200,30,25,55. O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de criar um vetor concatenando esses valores. Então, percebam que os valores, nessa parte em valores diferenciados, eu não consigo criar só assim, ó, com uma função simples. Eu tenho que concatenar os valores. A hora que eu rodo o run, tá, ó, ele aparece aqui já, ó, e se eu quiser chamar novamente, eu digito o i, run, ele aparece aqui embaixo, ó, tá? Então eu criei um vetor com esses valores, tá certo? Também posso criar um vetor com valores de textos, tá? Então, por exemplo, j igual a concatenar, tá? Enempro, aí eu saio do aspas, vírgula, sucesso, tá? E aí, ó, posso fazer isso com quantas palavras vocês quiserem, tá? Sucesso, por exemplo, garantido, certo? E a gente dá um run ali, ó. Olha lá, ó. A hora que eu rodo o J, ou a hora que eu chamo o J no texto, ele também faz. Ah, professor, mas a gente vai fazer laço, igual foi aprendido lá em Python? Não necessariamente, mas pode ser que em algumas situações em que vocês utilizem para fazer análise de dados, o laço ajuda bastante, tá? E aí ele funciona da mesma forma que a gente tem lá no Python, certo? Então, prosseguindo, agora a gente vai combinar vetores, tá? Então, combinação de vetores usando a função cbind, certo? Muito bem. Nós podemos ter a função cbind ou rbind. Já vamos entender o que é uma e o que é outra, tá? Então, quando eu tenho a função cbind, para chamar a variável k, igual. Então, eu vou criar a minha variável k sendo cbind e vou, por exemplo, concatenar. Deixa eu ver se a gente fez aqui mais de um vetor. Não. Vamos ter que criar dois vetores, então. Então, vamos criar aqui, ó, no K. Antes disso, vamos concatenar mais um vetor. 100, 50, 30 e 25. Tá? Vamos lá. Clique em Run. Então, tá ali. Agora eu vou usar L é igual cbind, tá? E aí eu posso chamar o I, por exemplo, e o K. Quando eu faço isso, ó, ele concatena, ó, e percebam que ele já colocou aqui em cima, ó, como dados, e não mais só valores, tá? Aonde a gente tem aqui, ó, a possibilidade de enxergar agora
clicando sobre o L, tá? Os nossos dois dados. Então, ele tem ali, ó, o I na posição 1, 200, o K na posição 1, 100, e assim por diante. Tá? Se eu tivesse 3, eu poderia colocar aqui. Aí, ó, percebam que é só aqui em cima, tá, gente? Ó, cliquei aqui, posso fechar, ele fecha. Se quiser ver de novo, é só clicar em cima que ele abre, tá? Vocês podem ir salvando aí, tá? Para vocês não perderem posteriormente. Se eu quisesse colocar mais um vetor, era só pôr mais uma vírgula e colocar mais uma variável, certo? Bom, eu disse que nós tínhamos a função, além da função cbind, tá? A gente tem a função rbind. Antes da gente ir para rbind, eu gostaria de abrir aqui, ó, e olha que interessante, gente. Automaticamente o nome das colunas é o nome da variável, ó, porque a gente utilizou a função cbind, tá? Quando eu uso a função rbind, tá? É o nome das linhas que passam a ser, ou seja, C vai ser por coluna e R vai ser por linha. Então vamos lá, rbind e K novamente. Roda, ó, tá aqui, ó. Olha lá. Agora ele fez a concatenação por linha, ou seja, tá? A nossa amostra está em cima e a nossa variável está embaixo. Olha aqui, ó, olhando o rbind, o cbind, desculpem, e o rbind, tá? Então, rbind é de row, de linha, né? E c column, de coluna, tá? Então, a importância da gente saber o inglês, como foi dito ontem na sala de aula, não é só para a gente também se comunicar com as pessoas, não. A maior parte dos estudos, das linguagens de programação, elas são realmente aplicadas em inglês. Por mais que sejam de diferentes nacionalidades, se concentra no inglês, tá certo? Uma questão interessante é que a gente trabalhando com esse tipo de linguagem, a gente consegue fazer muitas coisas diferenciadas do que a gente pode aprender com os softwares de prateleira. Só que para isso vai ter que desenvolver uma competência que foi dita na palestra de ontem, que é justamente vocês terem a capacidade de auto-aprender, ou seja, aprender a aprender. Por quê? Porque como é um software open source, ele muda muito. Então, você aprende a fazer algum script para rodar, por exemplo, um algoritmo de mineração de dados, ou de mineração de textos, ou de mineração de imagens. Com o passar do tempo, eles melhoram esse open source, e a hora que você vai rodar de novo, ele já não é igual. Ele já mudou. Então, essa é a diferença. Você tem que estar muito bem antenado. E software de prateleira não faz isso, né? Infelizmente, a gente tem que trabalhar assim com os softwares open source, tá? Então, aqui nesse caso, gente, quando a gente utiliza, eu tenho colocado aqui, ó, tá? Entre o hashtag aqui, tá? Que ele acaba não entendendo como programação, os acentos, né? E os caracteres especiais em português e tal. Não é recomendado, tá, gente? Porque depois que a gente salva e abre de novo, o que vai acontecer é que isso aqui perde toda a formatação. Então, aqui, até, você pode dar um nome, ao invés de dar um nome, uma variável, você pode dar um nome aqui, ao invés de chamar de K, você pode chamar de vendas, de vetor, do que você quiser. Procurem não usar os caracteres especiais e nem acentuação, para não dar problema nas nossas entre o software e a nossa linguagem, tá certo? Muito bem. Então a gente já feito aí, tá? O cbind e o rbind. Agora a gente pode criar matriz, vamos criar matrizes usando as funções ou a função, desculpem, a função matrix. Estamos na matriz, hein? Muito bem. Primeiramente, eu vou criar um vetor linha, né, ó, tá? C1 a 5, tá? E 8. Então ele cria um vetor
né? O que ele faz nessa combinação que eu acabei de fazer aqui? Ele vai criar um vetor com os valores de 1 a 5 e o valor 8. Olha lá, ó. Ó aqui embaixo, ó. E não atribuía nenhuma variável. Então tá lá, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então ele criou um vetor linha, onde ele foi de 1 a 5 e o vetor 8. Tá? Posso criar uma matriz mais ou menos dessa forma? Posso. Eu vou criar ela da seguinte forma: matrix, certo? Abro, tenho que combinar, ou seja, tenho que concatenar novamente, tá? Vou colocar os valores de 1 a 3 e o valor 8. A partir desse momento, eu dou um vírgula, tá? E digo 2. Opa, ele subiu o meu aqui. Aqui, ó, tá? Eu venho para fora do parênteses, dou um vírgula e coloco 2, para que ele possa entender que é uma matriz 2 por 2. Para isso que serve esse 2 ali, tá? Vamos deixar esse aviso aqui, ó. Matriz 2 por 2, tá? A hora que eu coloquei, observe, eu coloquei um hashtag, então ele não vai entender isso aqui como parte do código, tá certo? E aí, se eu rodo ele, tá? Tá lá, ó, ele criou a matriz, ó. 1, 2, 3 e 8. Ah, mas eu não queria fazer por coluna, eu queria fazer por linha, né? Aliás, eu não queria fazer por linha, eu queria fazer por coluna. Então eu vou usar a mesma função, copiem aqui a função e colhem. Até inicialmente não é interessante vocês ficarem copiando e colando as funções, tá? O ideal é vocês digitarem para vocês decorarem elas mesmo. Se a gente fica digitando, a gente acaba perdendo. E aqui, depois do 2, eu digito o by row igual a F de false. Aí, a hora que eu faço isso e rodo, tá lá, ó. Ele deveria ter feito. Ah, sim, by row. No. Pera aí. Run. Deixa eu só ver se eu tenho que colocar o false inteiro. Às vezes tem esse probleminha aí. Não. True. Ver se ele vai. Aí, true. By row, true. Por linha, sim. Aí ele roda 1, 2, 3 e 8. Certo? Bom, a gente também pode fazer operações, tá? Operações com matrizes e vetores. Muito bem. Então eu vou chamar de azão. Então ele dá diferenciação entre maiúsculo e minúsculo, tá? Eu vou chamar o azão de uma matrix, certo? Concatenada de 2,3,0,6 fecho parênteses, e vou dizer que ele é 2 por 2. Tá? Vou rodar ela já e já vou armazenar. Tá lá já armazenado aqui, ó. Percebam que ela já vem como data, porque é uma matriz, tem duas linhas e duas colunas. Deixou de ser um vetor. Tá? O B maiúsculo, matrix, igual concatenar. Então aí nós temos 3,5,2,1, como por exemplo. Tá? E aí vou rodar também a 2 por 2. E aí também atribuo o valor B, tá lá as duas matrizes. Certo? Se eu fizer a operação A mais B e rodar, olha aqui o resultado embaixo. Ó. Tá lá. A gente soma e ele já sai o resultado embaixo. Poderia atribuir o resultado numa outra variável? Poderia também. Tá? E as outras funções também fazem parte, como, por exemplo, a subtração de matrizes. Então, A menos B. Não esqueçam que eu deixei maiúsculo, então a gente tem que deixar maiúsculo também. Né? Então, tá lá, ó, uma matriz menos a outra. Certo? A gente pode tirar de um número individual, por exemplo, B menos 5. Posso? Ele vai tirar, ó. Olha lá, ó, 5.
de 3, que é do B, menos 2. Ele vai tirar termo a termo, ó. 5 menos 5, 0. Certo? Vamos lá. Posso multiplicar uma matriz pela outra? Posso também. Todas as operações que a gente consegue fazer, está aqui o resultado, ó. Tá? Ele vai fazer a multiplicação linha por coluna, como a gente está acostumado. Posso multiplicar um termo pela matriz? Posso, pode. 3 vezes B. Ele vai fazer a multiplicação termo a termo. Ó. O primeiro termo é 3, né? E o termo 2, 1 é 15. Tá? Aqui embaixo ele mostra a posição. Ó. 1, 1, 2, 1, 2, 2 ou 1, 2. Tá? 3 vezes 5, 15. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 1, 3. Tá? A gente pode levar uma matriz ao quadrado? Pode, também pode. A terceira? Pode também, tá? Tá lá, ó, elevou. Posso dividir uma pela outra? Posso dividir também. A divididos por B. Os operadores são iguais. Posso dividir B por A? Pode dividir B por A também. Tá? Então, a gente usa os mesmos operadores para essa circunstância, certo? Agora, nós temos alguns operadores que são exclusivamente para matrizes. Então, por exemplo, se eu utilizar a função não, o operador A, que multiplica percentual B, ele entende que está fazendo já diretamente uma multiplicação entre as matrizes, tá? Então, teoricamente, esse é o valor que a gente teria de A vezes B, né? Considerando a multiplicação entre matrizes. E a mesma coisa para divisão. Tá? Você já está informando para o R que você está fazendo uma divisão entre os dados. Opa, coloquei aqui vezes e a divisão, né? Então tá ali, ó. Entre aspas, entre o símbolo de percentual. Então a gente já sabe que ele está fazendo uma divisão. Tá? Aliás, a divisão ele não faz. Tá? A divisão ele tem que ser normal mesmo. Tá certo? Posso tirar a... Até deu um erro aqui, ó. Tá, ó. Posso tirar a matriz, a transposta de uma matriz? Posso. A matriz transposta vai ser T de A. Tá? Então, isso aqui é a transposta. A gente roda, tá lá. Tirou a transposta. Eu quero tirar a inversa. Então, a inversa vai ser solve B. Então, aqui é inversa. E vou rodar. Olha lá. Trouxe a matriz inversa para nós. Posso ter o determinante também? Posso. Então, det, abre parênteses, B. E a gente roda. Olha lá. Menos 7. Certo? Dando sequência, a gente vai trabalhar as funções vetoriais. Tá? Funções vetoriais. Então, eu vou atribuir aqui, nós paramos aqui aonde? No M. Vou atribuir aqui a uma variável N, tá? O seguinte vetor: 2, 5, 7, 10 e 3. Certo? Então, fui lá, já atribuí os valores ao vetor. E aí, a gente vai começar a fazer alguns trabalhos para começar a enxergar esses vetores, tá? E é como a gente pode acessar alguns elementos desses vetores. Então, por exemplo, valor máximo. Eu vou lá e coloco max de V. Ele vai nos dar, de N, né? Max de N. Aí ele nos dá o maior valor dentro da matriz. E o valor mínimo? Mínimo de N. Olha lá, 2. Posso saber qual é o comprimento desse nosso vetor? Posso. Length. Tá vendo? Ó? Length. Abro parênteses. De N. E roda. Opa. Eu digitei errado, né? Muito bem.
length. Olha lá, ó. Aí, agora sim. Length, tá? A gente clica em Run, ele dá lá 5 posições, certo? A gente pode ter a dimensão, por exemplo, de uma matriz. Vou buscar daquela matriz lá em cima, lá, ó, a matriz A, tá? Ele retorna, ó, 2 por 2, tá? Que mais? Posso somar o vetor? Posso. Sum n. Na hora que eu rodo isso, ele nos dá a somatória de todos os itens ali, tá? Posso fazer o produto entre eles? Posso. Prod de n. Ao rodar, ele calcula o produto entre esses valores da matriz, tá? Posso fazer o produto acumulado? Posso. Prod, olha lá, ó, de n. Então tá lá. Aqui está o nosso acumulado, né? E tanto é que ele fez o produto aqui, né? Ó, o primeiro é 2, os dois primeiros é 10, os três primeiros é 70, 700, 2100, tá? Por que é importante a gente ter essas informações desses pequenos funções e situações do R? Porque é através delas que você consegue trabalhar em cima de banco de dados grande ou até de acessar informações importantes, certo? Posso tirar a média do vetor? Posso. A média é min de n. Tá lá. Rodo 5.4, tá? Posso tirar a variância? Posso também. O que é a variância? Os alunos de análise de dados aí saberiam responder, né? A variância é o erro em relação à média, né? É a somatória do erro em relação à média elevado ao quadrado. Os alunos já respondem rapidinho, né? É o desvio elevado ao quadrado. E o E, né? Tá? Então tá ali, ó. 10.3. Posso tirar o desvio padrão? Posso, ó. Standard Deviation, ó. SD, VN, tá? Também poderia ter feito o quê? Para achar o desvio padrão. Eu poderia ter tirado o SQRT e var VN, né? Ó. Então, quando eu tiro a raiz quadrada da variância, o que me dá é o desvio, tá? Muito bem. Também podemos tirar a mediana, né? Ou seja, é o valor médio, é o valor que mais se aproxima, que está ao centro, digamos assim, né? Tá? Ali, o nosso valor que está ao centro do nosso vetorzinho 2, 5, 7, 10 e 3 é o 5, tá? A nossa média é 5.4, então está próximo, né? A mediana da média. Estatisticamente dizendo, isso é importante, tá? E a gente também pode ter um mini sumário, pessoal. Então, para isso, tá? A gente vai começar a falar um pouquinho da estatística descritiva, certo? E essa estatística descritiva nada mais é do que a gente puxar um summary. Abro o parênteses e coloco lá o N, tá? A hora que eu rodo, ó, run, ele sai ali, ó, já algumas informações, ó. O valor máximo é o 10, o valor mínimo é o 2, a média é 5.4, a mediana é 5, e o primeiro quartil é 3 e o terceiro quartil é 7. Ou seja, a média é a metade, né? A média aqui é a metade, esse seria o 25% e esse seria o 75%, tá? Ou seja, o 1/4 e o 3/4, tá? Basicamente é essa que ele faz nesse summary, certo? Então, a partir desse momento, eu já começo a trabalhar com estatística descritiva para descrever os dados. E aí eu vou ter aqui, por exemplo, tá? A ordenação de vetor, tá? Eu vou ordenar um vetor, eu vou vir aqui, então, em sort, certo? E vou colocar o vetor n. A hora que eu faço isso, ó, ele coloca o nosso vetor em ordem crescente, tá? Se eu quisesse fazer decrescente,
Se eu quisesse fazer decrescente, eu ia colocar mais um argumento aqui na função. Decrease, olha lá, ó, decreasing, true. Ou decrescente, verdadeiro. Tá, ó. Opa. Ó, tá vendo que eu não selecionei o sort e rodei e ele deu erro? Então, ou seleciona tudo ou deixa o cursor só no final. Tá, ó, tá lá, em ordem decrescente. Tá? Uma outra forma de fazer mais fácil o decrescente seria menos sort e menos n. Ele dá o mesmo efeito. Tá, ó, tá lá. Esse é um atalhozinho aí do R. Bom, agora a gente vai começar a trabalhar com os operadores lógicos, tá? E nesse caso, a gente tem aqui, então, as nossas lógicas, né? 5, por exemplo, é maior do que 2. A hora que eu faço isso e testo, ele me dá true. Ou seja, o 5 é maior que 2. Se eu faço ao contrário, 2 é maior do que 5, e faço isso, ó, ele me dá false. Não, não é maior do que 5. Tá? Também vale para as funções 5 maior ou igual a 2, o igual também vale, tá? Ou menor ou igual. 5 é menor ou igual a 2, se eu rodo, ele vai me dar false, né? Então, esses operadores lógicos também são de valia para quando a gente for trabalhar para escolher ou para acessar alguns itens de certo momento, tá? Então, aqui, nós podemos ter, por exemplo, igual eu já passei lá atrás, né? 2. O 2 é igual a 3, então agora eu não estou atribuindo, eu estou querendo fazer uma condição, uma lógica. O 2 é igual a 3? Não, não é, tá? Então, agora eu vou fazer uma outra questão. O 2 é diferente de 3? Então, quando eu coloco o ponto de exclamação e o igual, eu estou dizendo, o 2 é diferente de 3? Sim, o 2 é diferente de 3, tá? Posso trabalhar com duas condições e o operador e? Posso também. Então, por exemplo, ó, 2 é igual a 2, e aí vou usar o operador e. Tá vendo? Ó, o ezinho especial ali, né? E vou fazer o teste de que 2 é menor ou igual a 3. Então, ele faz os dois testes. Ó. Ele testa se o 2 é igual a 2 e se o 2 é menor ou igual a 3. Se satisfazer as duas condições, ele dá true. Se não, ele dá false. Tá lá, ó, true. Certo? Posso fazer com o operador ou? Posso também. Então, esse aqui, deixa eu pôr um hashtag aqui, né? Ó, condição do operador e. Ou esse aqui, tá? Posso fazer também um ou, onde a gente tem, por exemplo, 3 é maior ou igual a 4, essa barrinha de pé, normalmente fica perto ao lado do shift ali, tá? Ou 3 maior ou igual a 4. Então, nesse caso, ele vai testar se uma das condições é verdadeira, tá? Então, ele testa ou uma ou outra. Se uma ou outra for verdadeira, ele retorna como verdadeiro. Tá lá, ó. False. O 3 não é maior ou igual a 4, também é que eu acabei colocando igual aqui, né? Mas vamos colocar 3 igual a 3, vamos rodar de novo, ó. True. Tá vendo, ó? Ele deu a segunda condição como verdadeira e como é um operador ou, ele vai lá e roda como verdadeiro, tá? Dando sequência, nós vamos trabalhar, então, a função if, else e if else. Então, funções if, else e if else. Tá? Então, essas funções, elas basicamente fazem teste
e a gente pode dar fazer alguns trabalhos com ela. Por exemplo, if, sei lá, vamos abrir aqui, 3 é maior do que 5, se isso estiver certo, agora eu abro chaves, ó, tá? Aí a gente coloca certo. Se tiver certo, é true, ou então else, se 3 for maior que 5, certo. Se não for, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, errado. Aí ele vai nos dar a resposta, ó. Olha lá, errado, porque o 3 não é maior que o 5. Poderia fazer esse teste aqui para ver se ele dava certo? Poderia, ó. Vamos pôr aqui embaixo, copiei e colei, if 7 maior ou igual a 5. E vou rodar, run. Tá lá, ó, certo. Agora, eu poderia usar o if else, né? Ele automaticamente, o if else já é uma função, então ela tem só a forma de escrever ela diferente, tá? E aí ela seria dessa forma aqui, ó. Então, certo, vírgula, errado. Ó, percebam que eu já tenho o if else aqui, né? Aí ele já entende que o 3 tem que ser maior que 5. Se sim, ele vai dar certo, se não, ele vai dar errado. E ele dá o mesmo efeito, tá? Perfeito. Agora vamos trabalhar acessando os elementos de matrizes, tá? Muito bem. Então vamos pegar uma matriz, a gente já tem a matriz A, B e a B grandona, né? Vamos fazer uma C aqui, maiúscula, tá? Então, matrix, ou concatenar os valores 2, 2, opa, coloquei um ponto ali, 2, 3, 5 e 20, tá? Então vai ser uma matriz 2 por 3, tá? Ou 3 por 2, três linhas e 2 colunas, certo? Então vou rodar aqui e ele já pôs aqui a nossa matrizinha, ó. Se eu clicar, ó, tá, ó, 2, 3, 2, 5, 2, 20, certo? Retornando, então, para que a gente possa acessar o elemento 3,1 da matriz, então deixa eu rodar essa matriz aqui só para ele ficar aqui embaixo, ó, que a gente possa enxergar. Eu vou acessar o elemento 3,1, que é esse elemento aqui, ó, tá? Linha 3, coluna 1. Então, como é que eu faço para acessar ele? Eu vou lá acessar entre chavão, agora sim, ó, entre colchetes, desculpa. Aí sim, 3, 1. Aí eu acesso o elemento 3, 1, ó. Olha lá, ó. Acho que até foi uma pergunta ali, né? Tá? Muito bem. Como é que eu acesso o elemento 3, 3, 2, por exemplo, da terceira linha e segunda coluna? Então, C3, opa, 3, 2. Então, ele acessa o elemento 3, 2, tá? E se eu quiser acessar todos os elementos da coluna 1, por exemplo, tá? Eu quero saber todos os elementos da coluna 1. Então eu digo que é todas as linhas, por isso que eu não ponho nada antes da vírgula, e coloco a coluna 1 depois da vírgula. A hora que eu faço isso, ó, opa, eu coloquei o C minúsculo. Tá vendo como é que ele já não... Aí, ó, 2, 2, 2. Ele acessou todos os elementos, ó, da coluna 1, tá? Todos esses elementos aqui. Quero acessar todos os elementos de apenas uma linha. Eu faço a posição inversa. Então, C, né? Coloco, por exemplo, a linha 2. Eu quero saber os elementos da linha 2. Eu ponho a vírgula e não coloco nada na coluna. Aí ele acessa todos os valores, o 2 e o 5, que é esses dois valores aqui, ó, dessa linha aqui. Tá? Eu posso acessar mais elementos? Posso também, ó. Vamos supor, vou acessar os elementos 2 até 3, das linhas 2 e 3, tá? E da coluna 2, por exemplo. Opa, correu aqui? Tá aqui, ó.
as linhas 2 e 3 e coluna 2. Aí eu rodo, tá lá, ó. Ele apresenta, tá? Das linhas 2 e 3 e da coluna 2. Vamos lá. E para acessar elementos com maior ou menor valor que algum é possível? Por exemplo, ó, C, vou abrir, tá? Em que C seja maior do que 5, por exemplo, tá? Ele vai lá, roda, ele dá lá, ó, o único valor que é maior que 5 é o 20, tá? A nossa matriz está aqui, ó, realmente é o 20, certo? Muito bem. Agora, essa mesma situação se dá com o vetor, tá? Então, posição no vetor. Vamos lá. A posição no vetor, vamos pegar lá o nosso vetor. Vou pegar um vetorzinho que a gente já tem aqui, ó, tá? O vetor E, certo? A gente já tinha feito ele aqui atrás, vamos pegar ele novamente. Então, o nosso E, só para relembrar, ó, é o valor 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos acessar o segundo elemento do vetor E. Tá lá, ó, segundo elemento. Tá? Vamos acessar os elementos de 2 a 4. Então, eu vou colocar E de 2 a 4. Rodo. Tá lá, ó, 2, 3 e 4. Vou acessar os valores que sejam maior do que 2. Tá? Então, abro novamente. Abro novamente e coloco E maior do que 2. E rodo. Então tá lá, os valores 3, 4 e 5. Tá? Muito bem. É uma pena, o nosso horário já se encerrou.